E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos neste vídeo dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Nós estamos estudando ainda o capítulo 24. Na primeira parte do capítulo 24, a gente viu ali o momento em que Abraão ele chama o seu servo e pede para o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E nesse momento nós iremos dar sequência a essa história. O capítulo ainda é o 24, como eu falei para vocês, só que a partir do versículo 52, e o título da narrativa de hoje é justamente o casamento de Isaque. O interessante é que nessa narrativa não há referência à festa de casamento. Moisés ele não relata uma celebração ou uma cerimônia, mas com base na cultura da época, inclusive nos costumes do clã de Abraão, a gente entende que houve um casamento. No último vídeo da playlist Gênesis, Bíblia Comentada, a gente viu ali um momento em que o servo ele vai negociar justamente com Labão sobre o casamento de Rebeca. E aí é perguntado a Rebeca se ela realmente quer ir com esse servo, se ela quer casar com Isaque, e ela decide ir. Durante todo esse momento, a gente acabou deixando Isaque um pouco de lado e a gente focou no servo de Abraão, só que hoje a ênfase é justamente nesse jovem. Na verdade, um jovem para a época dele, porque Isaque, nesse momento, ele tinha 40 anos, era um rapaz de 40 anos, ainda solteiro. E lembrando a vocês, Isaque ele, havia acabado de perder a mãe dele. Então Isaque estava num momento de luto ainda, Isaque estava sofrendo, e aí Abraão sabiamente nesse momento decide trazer uma esposa para o seu filho, justamente para consolá-lo. O bacana é que Abraão ele estava morando em Hebrom e Isaque ele estava em um outro local. Isaque ele estava morando na região do Negueb. A ideia por trás dessa separação de Abraão e Isaque é porque Isaque ele estaria pastoreando o rebanho do seu pai, e então a região do Negueb era uma região que, apesar de ser uma região desértica, em alguns locais havia um pasto muito farto. E aí Isaque se separa de seu pai e vai morar nessa região. Quando a Bíblia, ali a partir do versículo 52, traz a narrativa do casamento de Isaque, na verdade a gente tem ali a narrativa do encontro dele com Rebeca. A Bíblia vai dizer isso no versículo 62, que Isaque ele estava na região do Negueb, próximo ao poço de Ber-Lai-Roi. Só refrescando a mente para o pessoal que não lembra, esse poço Ber-Lai-Roi, ele foi batizado pela escrava H. Lembra, galera, que quando H ela foge da presença de Sara, porque Sara humilhava a H, ela vai para o deserto, e aí no deserto ela encontra o anjo do Senhor, e o anjo fala para ela. Isso está no capítulo 16 do livro de Gênesis. O anjo ele vai dizer que é para H voltar para a casa da sua senhora, se humilhar diante dela, porque ela teria um filho, e esse filho seria como um cavalo selvagem, né? A mão de Ismael iria sobre todos e a mão de todos iria contra Ismael. E aí nesse momento H ela vai batizar o poço de Ber-Lai-Roi, ou seja, o Deus que vive e me vê, justamente porque ela teve um encontro com o Senhor, ou com o anjo do Senhor, nesse local.
E nesse momento aqui, já no capítulo 24, Sara já havia morrido, Agar ela já havia sido expulsa do clã de Abraão e Isaac estava nessa região. E aí, dando continuidade à narrativa para a gente extrair algumas lições desse finalzinho do capítulo 24, a gente tem Isaac ele saindo para meditar. O interessante, eu me fiz esses questionamentos, é que não existia a Bíblia escrita nesse momento, mas Isaac ele vai meditar. Como que se dava essa meditação? Lembra que a experiência com Deus ela era passada de forma oral e toda a educação, todos os princípios e o conhecimento que Isaac tinha acerca de Yahvé foi um conhecimento que foi passado de Abraão para ele. Então, quando a Bíblia traz essa ideia de que Isaac ele estava meditando no campo, próximo a esse poço que Agar batizou, ele estava refletindo na experiência do pai dele com o Deus Criador dos céus e da terra. Ele estava refletindo na própria experiência dele e também refletindo em como Deus havia criado todo o universo e nas histórias anteriores, como por exemplo a história de Noé, a criação desse mundo e a criação do casal edênico. Basicamente a reflexão ela era feita dessa forma em um local onde o indivíduo ele ficasse ali sozinho, ele e Deus. E a Bíblia vai trazer, a partir do versículo 62, que Isaac havia feito essa reflexão ao cair da tarde. Só abrindo um parênteses, antes da gente continuar a história, galera, o interessante é que a gente percebe aqui a importância de uma reflexão e a importância de nós separarmos um momento para meditar e refletir hoje nas Sagradas Escrituras e também na nossa própria experiência com Deus. A gente percebe que Abraão, o nosso primeiro patriarca, ele tinha esse momento de adoração, onde ele oferecia sacrifícios ao Deus Criador dos céus e da terra, que era o Deus dele. E a gente percebe aqui essa mesma prática, não oferecendo um sacrifício nesse momento, mas lembrando que Isaac também tinha essa prática, mas nesse momento aqui Isaac separando tempo para se conectar com aquilo que era sagrado, para se conectar com Deus. E aí o interessante é que Isaac faz isso sozinho. E a gente precisa também ter essa mesma prática de meditar, de refletir, seja lendo a Bíblia, ouvindo um louvor, assistindo um vídeo no YouTube, mas fato é que a gente precisa tirar parte do nosso tempo para o Senhor. E aí, dando sequência ao vídeo, Isaac ele vai erguer os olhos, ele vai ver Rebeca, e Rebeca ela vem sobre os camelos, ela vem montada no camelo, e a Bíblia vai dizer que Rebeca também vê a Isaac. Ela pergunta ao servo quem é aquele homem que vem vindo na nossa direção. E aí o servo vai dizer que aquele é o meu Senhor, se referindo a Isaac. E aí nesse momento Rebeca ela coloca o véu. Interessante que ela estava sem o véu e ela coloca, ela se cobre, ela apeia o camelo. Apear o camelo significa que ela desceu do camelo e ela vai andando até Isaac. Algumas pessoas irão dizer que o fato de Rebeca descer do camelo e ir em direção a Isaac, isso significa que Rebeca era menor do que Isaac. Por que que existe esse equívoco em relação a esse texto da Bíblia? Era comum ali no período de Abraão, até o período de Davi, quando você tinha um encontro de duas pessoas, o que era menor, se ele estivesse montado no cavalo, ele descia do cavalo. Isso simbolizava
que o outro estava em uma posição de autoridade e aquele que descia do cavalo era submisso. E aí, em relação a essa prática que existia na época ali de Isaac, algumas pessoas entendem que o fato de Rebeca ter descido do camelo e ido andando até Isaac era porque Rebeca estava dizendo simbolicamente que ela era menor que Isaac. Só que isso acaba sendo um pensamento muito equivocado. E a ideia, na verdade, é que Rebeca ela se apressa para encontrar Isaac porque ela tinha o desejo de estar com ele e o amava. E provavelmente Rebeca deve ter achado Isaac muito bonito. Galera, e aí eles se encontram. A Bíblia vai dizer que o servo conta a Isaac tudo que aconteceu, como que ele havia encontrado Rebeca, deve com certeza ter falado da experiência, da oração que ele fez a Yavé e como Yavé respondeu o pedido dele. E aí a Bíblia vai dar sequência dizendo que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe e a amou. E a Bíblia finaliza o capítulo 24 dizendo que Rebeca consolou Isaac.